Senhoras, senhores, queridos irmãos seguidores da TV Tonhão, esta é mais uma live do Centro Espírita Virtual. Hoje abordaremos o tema Eu já abortei. E agora? Porque muito se tem falado sobre este bárbaro crime que é o aborto, onde se atenta contra a vida de um inocente indefeso. Muitas campanhas se têm feito, apesar de que em muitos países tem se avançado, tem se aprovado leis que oficializa o aborto. Mesmo assim, muitas campanhas são vistas principalmente por parte das entidades religiosas. Mas todas essas campanhas, todos esses cartazes, soam como uma medida preventiva para quem ainda não fez o aborto e que fica realmente muito constrangido diante dessas campanhas, aqueles que já fizeram o aborto, muitos que se arrependeram e que agora não sabem o que fazer. É para estas pessoas que nós dirigimos o nosso tema de hoje. Eu já abortei. E agora? O mal não é uma necessidade humana, nem mesmo uma irresistível tentação, a não ser para aqueles que o praticam e se compraz e se justifica com prazer e satisfação. Para justificarmos o mal praticado, só precisamos fazer um bem. Então, pela graça, somos justificados e plenamente isentados do mal que praticamos a alguém. São palavras de Allan Kardec. Cartazes e discursos contra o aborto só têm valor e grandeza para pessoas que não cometeram um crime dessa natureza. É uma ação preventiva, na verdade, tipo, não faça essa barbaridade, desestimulando tamanha malvadeza. Pois as que já fizeram e que se arrependeram, então, o remorso lhes devora e com certeza não mais farão. Sabe que contraíram uma dívida. E o que fazer agora, então? Além dessas, também as parteiras e os médicos abortistas na realidade. Quem já induziu alguém a isso fica perturbado, na verdade. Diante dessas propagandas, perdem a tranquilidade. Há quem transfira toda a culpa para a mãe que, por medo ou necessidade, ignorância, pressão ou fraqueza, cometeu um aborto, na verdade, lhes apontando o inferno para um sofrimento eterno, o que não condiz com a divindade. Jesus trouxe o amor e não cobranças. Pedro mostrou com propriedade. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, por obra da divina caridade. Se nós humanos devemos agir assim, imaginem o Deus Pai na verdade. Já anunciava o Cristo Jesus em sua terrena romagem, que um único bem praticado pode cobrir, na verdade, uma multidão de pecados,
fruto da nossa iniquidade. Isso está escrito em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Há bem mais de 2000 anos, o Evangelho nos traz esse ensino, de que com a prática do bem podemos construir muito além do que até hoje já destruímos. Podemos, a partir desse conhecimento, trilhar os pântanos da nossa vida, mas dessa vez semeando flores, onde antes espalhamos dores quando éramos almas enlouquecidas. Para quando aqui voltarmos nas malhas da reencarnação futura, possamos encontrar somente lírios e deslizar sob os trilhos resultante da nossa nova semeadura. A postura estática do remorso ou o desespero da culpa ansiosa só nos desestabiliza ainda mais, atraindo para junto de nós os ais das companhias mais trevosas. Jesus Cristo jamais abriu portais de culpa e desespero a quem se achava confuso com um raciocínio obtuso nos corredores do erro. É necessário, pois, iluminarmos com tochas de esclarecimentos, para que as almas atormentadas, sofridas e abandonadas possam ver com maior discernimento. Errar é sinônimo de aprender, sem remorsos, ganhar experiência, como valorosa aquisição e, a partir de então, agir com mais inteligência. Atuando na mesma área que erramos, com a perseverança ideal, amealhamos todos os créditos e bônus espiritual. Não há castigos eternos, na verdade, ou penas impostas na espiritualidade, e sim o resgate da lei universal, cujo objetivo é o reequilíbrio das almas endividadas. Pois ninguém pode ver a Deus, disse Jesus aos fariseus, com a alma maculada. A lei de causa e efeito admite a reparação, oferece oportunidades ilimitadas através de provas e expiação. Com o aborto não é diferente. Pode-se resgatar pelo amor realmente ou pela dor da expiação. O resgate pela dor descreverei aqui resumidamente. É o remorso, o arrependimento, dores morais e doenças que geralmente não acham recurso de cura na ciência médica vigente. O resgate pela dor descreverei, como já disse, resumidamente, que pode levar à morte prematura e em consequência do aborto cometido. Final que para a espiritualidade será considerado suicídio, ou causar sofrimento ininterrupto na vida física e depois da morte como espírito. O que tornará ainda mais difícil a reencarnação natural, impedindo-o de voltar à Terra, causando aflições espiritual, transformando-o em um feto abortável, sem levar nunca sua gestação até o final. E quando finalmente reencarnar, não trará o dom da maternidade. Se mulher, portadora de útero estéril ou anomalias de alta complexidade, com uma mega vontade de ter filho e o complexo de inutilidade.
Mas a infinita bondade divina também oportuniza pelo amor esse resgate, harmonizando e reequilibrando nosso coração, depurando, nos libertando das iniquidades. Nos casos de aborto, nem só a mãe, mas também quem pressionou, os fazedores de anjos sofridos, parentes, amigos e conhecidos que de algum modo ajudou. Portanto, quem já praticou o aborto pode quitar-se aqui mesmo nessa vida, sem os horrores dos umbrais e nenhuma das amarguras aqui descritas. Basta começar agora esse ideal, nessa existência atual, reparar o maior erro da sua vida. Essa é a única saída, resgatar pela graça o amor. Para uma mãe abortista quitar-se do crime que praticou, use essa sua existência então para fazer o bem a seus irmãos, extirpando do seu peito o desamor. Tendo como complemento a bênção da oração. Quem ora adquire luminosidade, que ilumina de verdade sentimentos que brotam do seu coração. Comece orando pelo espírito do filho que um dia você rejeitou e que pode estar sofrendo até hoje por uma irresponsabilidade que houve, as dores que você lhe proporcionou. Ore por todos os abortados e pelas grávidas desamparadas, para que ao aborto não recorram e que por Jesus sejam amparadas. Ore pelas crianças drogadas, doentes. Ore pelos adolescentes que deixam suas mães desesperadas. Mas ore com sentimentos, com o calor do coração. Evite preces decoradas que nos lábios são congeladas. Ore com o seu coração. Faça uma atividade benfeitora com crianças necessitadas. Visite escolas, instituições, orfanatos. Procure para ajudar de fato onde tiver uma criança abandonada. Mas enfiando a mão na massa e não de maneira mesquinha, construindo um orfanato, por exemplo, financiando os cuidados e os alimentos e que outros cuidem das criancinhas. Melhor seria adotar uma criança, criá-la como legítima então. Doe-se a uma criança abandonada de corpo, alma e coração. A adoção é uma bênção, na verdade, o mais elevado ato de caridade de um ser humano cristão. Quanto aos nossos irmãos abortados, que ainda sentem a dor pela extrema violência da dolorosa imprudência do ato que os traumatizou. Vitimados pela brusca expulsão, dê-lhe agora a esperança, que em humildes lares de pobreza, ou em chiques mansões da riqueza, que sejam acolhidos em segurança. Esta era a nossa reflexão para hoje, para as pessoas que já abortaram e como proceder. Agradecemos a sua atenção. Fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Boa tarde.